Meus amigos, bom dia, boa tarde, não sei se já chegou meio-dia, mas pela altura do sol eu imagino que sim. Muito bem, Rua José Pompeu Laudares, número 01, rua que me traz... Ô irmão, como é que tá? Lembranças nostálgicas e de alguns anos dos mais felizes da minha vida. Eu venho novamente a público para contextualizar o que infelizmente esse grupo de canalhas, de corruptos, hoje eu me privo de citar qualquer nome para evitar processos, evitar embaraços judiciais, porque já tenho mais do que o suficiente. Entretanto, conforme externou muito bem Bezerra da Silva, em uma das tantas letras que trazem uma abordagem direta, objetiva e infelizmente verdadeira a respeito da nossa nação. É ladrão que não acaba mais, é ladrão que não acaba mais, é ladrão quando olha para frente e é ladrão quando olha para trás. Lamentavelmente a nossa cidade está dominada por uma quadrilha e essa quadrilha não deixa de despender esforços para tentar enganar a população guapiense, fazer com que vocês acreditem em papais noéis e se colocarem como pessoas bem intencionadas. Mais uma vez a Câmara Municipal vem de maneira inescrupulosa falar a respeito, das mentiras que eles colocam com frases pomposas, hoje um pouco mais modernas, fake news. Bom, quem mais divide fake news nessa cidade do que a Câmara Municipal e aquele advogado que não precisa citar o nome? Eu vim para essa residência com 4 a 5 anos de idade, 1984 a 1985. Vivi nessa rua, em uma casa, em um conjunto habitacional, morei em uma casa popular durante o maior período da minha vida. Fui muito feliz aqui, conheci pessoas maravilhosas. Aqui foi o lugar que me possibilitou a conseguir um pai que olhou por mim e pela minha mãe de maneira direta, que foi o senhor Antônio do Marianinho, pessoa saudosa, que eu tive como tio, que foi o meu padrinho de crisma, um dos homens mais honrados e que eu mais admirei na minha vida. Então esse conjunto habitacional me trouxe muita alegria, me trouxe muita felicidade, proporcionou para que a minha mãe pudesse me criar, garantir o meu sustento e termos uma moradia sem que fosse necessário o pagamento do triste aluguel, que lamentavelmente é a realidade de muitas pessoas na nossa cidade e no nosso país. Então eu não seria cruel a ponto de me posicionar contra moradias populares. A questão que eu trago à baila, conforme diriam aí os advogados, as narrativas levadas ao judiciário, é a irresponsabilidade e a maldade por parte do poder público e por parte dos ladrões que não acabam mais. Aqui, se os senhores notarem à minha esquerda, existe um canteiro que eu lembro com saudosismo no coração, na minha infância, brincar aqui, e me recordo que o calçamento que existia aqui era amplo, largo, possibilitava cadeirantes, mulheres com seus filhos nos carrinhos de bebê, transitarem com conforto e segurança. O excelentíssimo senhor Semideus e a sua equipe de patetas tiveram a brilhante ideia de fazer essa obra aqui, como se eles estivessem cercados. Aqui é um conjunto habitacional e para lá é outro, como se tivesse dividido a população em parcela A ou parcela B. E o problema maior não é esse. Isso daqui custou muito dinheiro público que saiu do seu bolso e que o senhor não dá nem notícia. Lá adiante existe um quiosque que nunca foi utilizado para absolutamente nada. Mais dinheiro público rasgado por essa gente corrupta, maldita. E o dinheiro despendido para a execução dessa obra
ele veio oriundo da negociata que foi feita daquela área de 14,5 hectares, confrontante com o Clube IP, com o Clube dos Promotores. Uma área que hoje vale 35 milhões de reais. Foi convertida em meros 230 mil, um pouco mais, um pouco menos, à época. E o recurso foi destinado para essa obra, essa maravilha da arquitetura moderna. Então, senhores, quem divide mentira, quem divide desinformação, quem usa da inocência dos mais humildes para conseguir aprovar projetos que favorecem não mais do que uma pequena parcela, do que o pequeno grupinho seleto de políticos e de pessoas que fazem parte desse meio e que nunca pensaram e nunca pensarão nos senhores, porque nunca sentiram na pele o que é precisar de uma casa popular, o que é vir uma mãe, conforme deixou o público lá, aquela vereadora desprezível, mãe solo. Se o termo fica mais bonito assim, então vamos usar assim, porque eu sou filho de mãe solo. Minha mãe, quando me trouxe para essa casa aqui, era uma porta de madeira, o chão era cimento grosso, sequer tínhamos o famoso vermelhão. No caso aqui, quando a minha mãe pôde, colocamos o cimento enlatado verde. O primeiro fogão que ganhamos foi do saudoso Reizinho, um fogãozinho de 2 bocas. Os primeiros banhos que eu tomei nessa casa foi com água direta do cano, porque não tínhamos chuveiro. Então eu sei, eu vivi, eu senti na pele. E isso não me entristeceu, pelo contrário, isso me fortaleceu. Porque pessoas como eu, a maioria dos que aqui residiam ainda são. E eu não me vitimizo por isso. Eu não me tornei uma pessoa fraca por ter nascido em um ambiente pobre. Eu convivo em um ambiente pobre até hoje. A única diferença é que em um dado período da minha vida eu consegui uma receita um pouco maior e me senti na obrigação de construir uma casa mais confortável para minha mãe, que reside comigo até hoje. E que aquela cretina, que não precisa dizer quem é, daquela vereadora, veio a público insinuar que a mãe deve ter o melhor lugar na casa, como se ela conhecesse as entranhas da minha família, como se ela soubesse aonde a minha mãe dorme, o conforto que a minha mãe tem e o sacrifício que eu fiz para tentar retribuir, mesmo que pouquinho, o que a minha mãe fez por mim. Em ter me criado sozinha, sem depender de pai, sem nunca ter aceitado um centavo só do meu pai. Passei aqui a minha infância brincando nessa rua de paralelepípedo, com pessoas que eu trago no meu coração até hoje. Emerson, Marcelo, tia Marinha e tantas outras pessoas que moram aqui nesse bairro. Passei subindo e descendo essa rua aqui, a minha infância, minha juventude quase toda. Então sim, eu sei o que é ser pobre. Sim, eu vim de um berço pobre. Sim, eu estou em um berço pobre, mas cheio de afeto, cheio de amor. E isso é o que tem valor, porque eu conheço pessoas tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. E infelizmente, esses corruptos, esses ladrões, o que eles buscam cada vez mais, com essa avareza insaciável, é dinheiro, é posses, que possivelmente eles devem estar projetando alguns caixões com grandes gavetas, para ver se eles conseguem levar um pouquinho daquilo que eles subtraíram de vocês aqui. Porque a ganância aqui não tem fim. E a minha vida nunca foi pautada por dinheiro. O dinheiro é necessário, eu trabalho para consegui-lo. Deus me abriu portas que me possibilitou continuar representando os senhores. Vou vir para a sombra que está muito quente ali. Mesmo sem estar lá na Câmara. Hoje eu estou lotado no gabinete de um deputado federal. Recebo um salário que não é suficiente para manutenção das despesas da minha família, mas que me ajuda muito. E o ofício que eu exerço, eu posso exercer ele dentro da minha casa, em horários flexíveis, porque hoje existe internet. Então tudo que eu preciso fazer, eu posso fazer dentro da minha própria casa, ajustando conforme a necessidade do gabinete e as minhas possibilidades, o trabalho que eu posso entregar aos senhores. Poderia ter trago muito mais recursos através da figura do deputado federal Lafayette Andrada, mas infelizmente, todas as vezes que eu consigo, o poder público aqui vira as costas. Eles não recebem para não dar projeção política para aqueles que lutam para que essa cidade um dia seja melhor.
E infelizmente os políticos, aqueles que competem, né, a melhores políticos, nunca tendo sido políticos, porque para quem entendeu o sentido da palavra política, não é simplesmente ter um rostinho bonito, falar aquilo que você quer escutar, não. Não é dar tapinha nas costas dos outros, ficar frequentando festas, fingindo ser aquilo que não é. Se eu vou numa festa porque eu gosto, porque eu posso, porque eu tenho dinheiro para ir, porque eu me sinto bem. Eu não vou para agradar A, B ou C. Eu não vou em velório para ficar fazendo imagem de bom político. Eu vou caso eu possa e caso eu entenda que é necessário. Eu não vou para fazer populismo barato, para fazer política barata. Eu falo palavras pontudas, sei que sou ácido, sei que erro, sei que peco, mas eu nunca me coloquei como Deus, eu nunca me coloquei como superior a absolutamente ninguém. O que eu coloco é que tem muita gente roubando na nossa cidade, metendo a mão nos nossos bolsos e fingindo... Obrigado, viu? Obrigado. E fingindo que é benevolente, que está preocupado com as mães solos, que está preocupado com a população, convenhamos. Fica com esse juridiquês barato, usando palavras difíceis para enganar gente simples. Olha, a área do... tá tudo errado. O projeto foi aprovado com uma série de vícios. Jacenir pontuou, mas deixou muita coisa vaga. Ali não há o que se falar de que um interpreta de uma maneira, o outro interpreta de outra. Não, regimento, lei foi feita para ser respeitada. Para derrubar o parecer contrário de uma comissão, é necessário maioria absoluta. Eles não tiveram. E mesmo assim se colocam como aqueles. Olha, agora nós vamos olhar para os pobres. Vamos pegar essas áreas aqui e doaremos para pessoas que precisam. E as pessoas ficam me ligando, me procurando. Tiago, e aí, como é que eu faço para poder ganhar? Olha, sinto muito. Vão lá e tentem a sorte. Como se fosse uma roleta em um bingo. Talvez eles utilizem algum dos senhores para poder dar exemplo. Falar assim, olha aqui, tá vendo? Eu ajudei essa família. O que aquele Tiago Câmara estava falando é mentira, mas fazem isso com meia dúzia de pessoas e pelas suas costas a parte mais nobre da cidade vai para quem menos precisa. Vai exatamente para quem menos precisa. Enquanto isso, os coronéis continuam lucrando, a população continua à deriva, os dito políticos continuam aí em suas reuniões, costurando entre a maioria dos corruptos uma maneira de realmente me ver livre da política, me atacando de todas as formas, através de processos, de calúnias, de realmente desinformações, me taxando como um homem machista, como uma pessoa que não gosta de pobre, como uma pessoa que todos os istas que eles podem imaginar. E eu peço para que os senhores reflitam, pelo amor de Deus. Não precisa me amar, eu nunca pedi isso para absolutamente ninguém. Não é necessário. Mas entendam que vocês, infelizmente, estão sendo feitos de idiotas. Vejam a nossa trajetória, veja a história da cidade. O roubo da Cocafeg, onde entrou um prefeito com a promessa de que ajudaria os produtores lesados a serem restituídos do roubo que aconteceu. Figuras que estiveram envolvidas e não precisa de ter tramitado e julgado em primeira, segunda, terceira instância, porque nós sabemos que na maioria das vezes a justiça falha. Ela erra, a única justiça que não erra e não vai errar nunca é aquela lá de cima. Essa aqui de baixo, ela é feita por humanos e as leis são escritas por políticos. E infelizmente a maioria dos políticos não prestam. Eles trabalham em benefício próprio. Eles trabalham para atender os próprios interesses e não o seu. E se você não acordar para isso, você vai votar no momento que houver a possibilidade para virar o jogo, em rostinhos bonitos, travestidos de bons homens, de boas mulheres, que dirão palavras macias para poder enganá-los, que farão vocês acreditarem porque eu falo alto, eu sou agressivo. Porque eu ataco esses corruptos, eu sou contra pobre. Eu sou pobre, meu Deus. E espero que eu morra pobre. Eu não quero ter riqueza material, não. Uma boa casa,
E aí, benção? Uma boa casa, um carro razoável, um dinheirinho para tomar a minha cerveja no final de semana, para comer uma carne, um frango caipira, as minhas pingas, minhas cachaçinhas que eu gosto, fumar meu cigarrinho de paia aos finais de semana. E uma estrutura para poder garantir educação de qualidade para os meus filhos. É só isso que eu peço a Deus. Eu nunca estive em busca de fortuna. Eu não quero muito peso para a minha vida, não. Se os meus filhos quiserem, eles que busquem. Eu vou tentar dar o caminho, os princípios e o que é necessário, as ferramentas para que eles estudem, para que eles se desenvolvam como seres humanos, como profissionais, para que eles não dependam e não fiquem reféns dessa gente maldita que diz estar preocupada com eles, e eu digo meus filhos, num contexto geral, porque políticos que falam que se preocupam com as nossas crianças e permitem que salsicha vencida seja colocada no prato delas, isso não tem nome. Para homens que falam que querem ser prefeitos, mulheres que falam que querem ser prefeitas, mas que não têm a coragem de escrever uma simples frase e colocar em rede social para se posicionar frente a tudo isso que está acontecendo. Eu não quero acreditar que a população vai acreditar nessas gente vazia e mentirosa e demagoga e oportunista. Então, senhores, para vocês que tomaram ciência de alguma desinformação vinculada pela Câmara Municipal de Guapé, analisem o todo, vejam o trajetório do prefeito. Eu estou mostrando aqui para os senhores apenas um dos exemplos, entre tantos outros. Para você, produtor rural, que anseia pelo asfalto, o asfalto já poderia estar pronto. Aquela área ali era suficiente para asfaltar daqui até Santo Antônio. Mas o prefeito enfiou ela, sabe-se lá onde, né? Que está em demanda judicial até hoje. Até hoje. 12 para 13 anos, ainda em demanda judicial. E a população esperando para ver se aquilo vai voltar para a gente. Se porventura voltar, com certeza iria outro projeto de lei lá para a Câmara, falando que eles doariam aquela área para pobres, e na verdade daqui a pouco aquela área vai para Santa Casa. Para Santa Casa falar que está utilizando para melhorar o trabalho oferecido para a população guapeense, aí ninguém vê um tijolo a mais na Santa Casa, ninguém vê um ginecologista, ninguém vê um obstetra, ninguém vê sequer um ultrassom funcionando, que eles conseguiram através dos nossos esforços, meu e de Maria Áurea. Gente que quer ser prefeito vendo esse ultrassom todo dia e não tem a capacidade de falar: olha, isso daqui é importante para as mulheres da nossa cidade. O mundo, realmente, se é isso que eu vejo, eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito, parafraseando Renato Russo. Eu não vou me estender mais do que isso, porque já está chegando a me dar um nó na goela de lembrar de pessoas tão importantes para mim, que aqui não mais estão, e que ajudaram a construir, a moldar o meu caráter, tal qual o meu finado e saudoso tio Tonho, popularmente conhecido por Tonho do Marianinho. Na casinha de baixo, a minha era um, a dele era de baixo. Era pobre, branco, rico, preto, amarelo, cor-de-rosa, não interessava quem. A varanda da casa dele sempre estava aberta para quem quiser chegar lá, trocar um dedo de prosa, comer um pedacinho de peixe e beber uma pinguinha para quem gostava. Eu vivi e cresci, tá bom, Zacão, me espelhando na figura do meu tio Antônio, tio Tonho do Marianinho. E agora vê essa gente querer jogar a população contra a minha pessoa, falando que eu não gosto de pobre, que eu sou contra a moradia popular, eu tendo vivido a minha vida inteira em uma casinha popular. Quem não gosta de pobre são eles, na verdade, eles gostam muito. Eles gostam tanto de pobre que eles querem ver você cada vez mais pobre, para que eles possam depená-los e jogar uma migalha e conseguir o seu apoio. Mas eu tenho fé na sua inteligência, na sua capacidade. Tenho fé em Deus, que Deus está tocando o coração de vocês que me acompanham, de cada pessoa que tem acesso às minhas transmissões. E através delas, vocês entenderão que o mal não está atrás daquele que grita, daquele que fala alto,
daquele que perde a paciência com uma canalha como aquela, que não permitiu a Jacenir falar, que não permitiu o Celcinho falar, que mente dissimuladamente, que tem 13 pessoas da família trabalhando no poder público, que ganhou a vida toda através da política e se finge de coitada. Eu tenho certeza que os senhores estão enxergando cada dia que passa. Isso que eu faço tem um propósito, e esse propósito que me deu foi o homem lá de cima. E eu vou seguir desse propósito enquanto ele me direcionar, me der saúde, me dar vida e me abrir portas para isso. Fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.